Fala pessoal, graça e paz aqui de Túlio Wenzel, estamos na luz e hoje já caindo direto no formato de aula, já direto no formato de treinamento. Então, queria que você recapitulasse um pouquinho comigo o que nós vimos na última aula. Então, o que nós vimos na última aula? Uma divisão, a gente vai falar sobre dons do Espírito e nós dividimos em 3 categorias os 9 dons espirituais. Então, essas 3 categorias elas ficaram como? Elas ficaram como dons de revelação. Depois nós temos na segunda categoria dons de poder, na terceira categoria dons da fé. Dentro de cada categoria tem mais 3 itens. Dentro do dons de revelação nós temos a palavra da sabedoria, temos a palavra do conhecimento e temos o discernimento do Espírito. Então, na última aula vimos a palavra da sabedoria e para hoje nós entraremos então na palavra do conhecimento. Não sei se a gente consegue entrar no discernimento do Espírito, mas se porventura não conseguirmos, fica aí as próximas semanas sempre trazendo aí até a gente finalizar os dons espirituais. Combinado? Então a gente já orou na primeira aula para que Deus abençoasse todo o nosso treinamento, todo o nosso conteúdo, que seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus e que seja produtivo, que seja edificante, que venha somar nas nossas vidas. Então, ali Deus já está conduzindo tudo aqui, então vamos direto para o conteúdo. Dons espirituais hoje, dons de revelação, palavra do conhecimento. Bom, Kenneth Hagin, acredito que seja esse o nome do homem, falando o inglês bem chulo que eu tenho, em um de seus livros diz que a palavra do conhecimento ou da sabedoria que Deus nos dá é apenas um fragmento de um Deus que é onisciente, cuja revelação é específica para um propósito específico, com ações específicas. Então, olha que curioso. Qual a finalidade de Deus revelar que a irmã que está sentada à sua frente está com dor de cabeça? A finalidade é para que você atue no espiritual. A finalidade é para que você entre em oração por aquela pessoa, para que o mover do Espírito Santo através daquela situação saia do espiritual e atue no natural, trazendo assim o que aquela pessoa precisa. Ou pode ser que você receba a revelação de que a pessoa está com a dor de cabeça e você chegue nela e fala assim: aí, o Espírito Santo me revelou, está com dor de cabeça, né? Aí você saca de um pacote de Dorflex e fala aí, toma um e se tiver apertado bastante dor, toma 2 comprimidos. Você tá de brincadeira, você tá de sacanagem que você vai utilizar de uma revelação para medicar. Você é médico ou você tá atuando no espiritual? Então a gente tem que entender essa parte para que a gente também não enfie as mãos pelos pés, inclusive nessa área que é muito importante. Porque eu vejo que tem algumas pessoas que recebem a revelação, lembra da primeira aula? Que tem revelação seguida de conselho, enquanto isso você espera. Então tem pessoas que já pegam uma revelação e já saem fazendo, e opa, se você fizer sem o devido conselho de Deus e a instrução de Deus aonde você vai atuar, o que você tem que fazer, são deduções. E se são deduções, são suas deduções. Eis o perigo. Então a gente tem sempre que lembrar, os dons são para uma finalidade proveitosa. Precisamos ter o direcionamento de Deus para onde ir ao invés de apenas deduzir. Um exemplo desse direcionamento é para que lado você segue. Deus ele te direciona, porque a partir do momento que você recebe um exemplo, uma revelação de um pecado, para qual lado ir? Por qual motivo você recebeu essa revelação desse pecado? É para fazer uma restauração? É uma palavra de restauração? Não. É uma palavra de juízo? Caso Deus não dê o que precisa ser feito, você vai o quê? Você vai entrar com uma exortação. Então percebe que é muito delicado. Então se você não tiver, automaticamente deduzirá, analisando todo o sinal, o cenário, para o quê? Para uma finalidade proveitosa. E a gente tem que entender, somos imagem e semelhança. Temos bondade dentro de nós, mas ainda assim a bondade que habita em mim e que a bondade que habita em você, se ela não for direcionada pelo Espírito, não adianta de nada. Então, o fim tem que ser proveitoso. E ele não é proveitoso para você, ele é proveitoso
para o reino de Deus. E aí a palavra de conhecimento se manifesta de duas maneiras, por testemunho interior e por meio de uma visão. Mas vamos para a Bíblia para obter um pouquinho mais de alguns exemplos dentro da própria Bíblia de palavra de conhecimento. Dá uma olhadinha em 2 Reis 5. Naamã, comandante do rei da Síria, foi curado através de Eliseu. E Naamã tenta recompensar Eliseu com provisões, presentes, enfim. E naquela época era um período de escassez para o povo de Israel. E Eliseu não aceita, respeitando o que Jesus nos ensinou. De graça recebestes, de graça dai. Ele poderia, era um tempo de escassez, ele poderia muito bem fazer o quê? Poxa, é uma causa justa, o Senhor atuou, a cura aconteceu, o milagre aconteceu, todo mundo está vendo e a pessoa está tentando, né, de uma maneira boa nos recompensar, enfim, é para um fim proveitoso. Vamos aceitar. Então, calma, pés no chão, cuidado. Cuidado! Precisamos sempre entender essas ofertas de gratidão. Não é errado receber oferta de gratidão. Não é errado receber algum tipo de coisa, seja uma oferta, seja algo material que você esteja precisando. Não é errado receber isso. Mas temos que ter cuidado. Precisamos ser prudentes. Precisamos estar vigiando a todo tempo. Somos canais para Deus agir e temos que lembrar que os dons e os milagres não somos nós que fazemos. Os dons e os milagres é para engrandecer o senhorio de Deus. Com a recusa de Eliseu dos presentes que Naamã queria ofertar, o que aconteceu? Seu servo Geazi foi à procura de Naamã para tentar obter aquilo que Eliseu tinha negado. E aí, olha que interessante, Eliseu pergunta ao seu servo, onde você foi? E aí o servo mente, dizendo não ter ido a lugar nenhum. Tá lá no versículo, bom, tava ali na tela, você viu aí. Eliseu em seguida fala que foi em espírito com ele na ocasião que tinha tramado de pegar bens, aceitar a oferta em seu lugar. Deixa eu falar um negócio para você. Imagina se isso vira moda e o Espírito Santo começa a levar os pastores em espírito a observar os seus líderes. Será que ia dar ruim ou será que ia dar bom? Até mesmo por causa das ofertas. Porque muitas ofertas elas vêm disfarçadas, elas vêm com algo por trás de uma maneira muito sutil. Essas ofertas e esses, vamos dizer assim, esses presentes, eles vêm cheios de interesses. Então, é de se preocupar qualquer tipo de oferta, sim, temos que ficar atento. E aí o interessante é que em seguida Eliseu, perante a revelação do pecado, mesmo o servo sustentando uma mentira, Eliseu profere o quê? Juízo sobre Geazi, onde a lepra de Naamã iria acompanhá-lo e aos seus descendentes. Que isso, hein? Pesado, hein? Pesado, hein? Se eu fosse você, eu abri o olho aí, pega essa visão, hein? Pega essa visão. Mas enfim, como Eliseu sabia o que fazer? Como ele atuou nisso tudo? No versículo 26, ele diz, porventura eu não fui em espírito. Acredito que não seja uma linguagem figurativa aqui. Mas o sobrenatural de Deus mesmo, porque muitas vezes a gente vai ler na Bíblia e você quando lê a Bíblia você vê que é algo ilustrativo, é uma imagem figurativa, não necessariamente que aquilo que está dizendo ali era aquilo que estava acontecendo lá. Aqui nesse caso não, aqui nesse caso de Eliseu não era figurativo, era sobrenatural de Deus mesmo. Enoque, que foi arrebatado, então assim, tem vários tipos de sobrenaturais na Bíblia. Então a gente precisa entender o que é o sobrenatural, o agir de Deus e o que é linguagem figurativa. Interessante também que nós temos visões, níveis de visões. Então nós temos, por exemplo, visão simbólica, ilustrativa. Deus nos mostra enigmas, porque Deus nos mostra assim através de visões, sonhos, enigmas. Quando Deus perguntou a Jeremias
O que vê? Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeira. Não quer dizer que ele estava realmente vendo como se fosse um cajado, como se fosse uma vara de verdade existente, mas apenas trazendo uma imagem figurativa, um simbolismo, como se fosse um enigma. Aí nós temos a segunda, que é o segundo nível de visão, que é a visão espiritual, o arrebatamento de espírito, né? Isso aí entra naquela categoria como, acredito eu, que aconteceu com o próprio Eliseu, que a gente acabou de ver aqui. Deus o levou a presenciar em espírito. Então, olha que interessante, ele é levado em espírito a presenciar do futuro no presente. Faz sentido? Não, né? Mas não tem que fazer sentido mesmo, porque é assim que funciona o sobrenatural de Deus. Então, vamos seguir. Aí tem a outra, né, que é a terceira, o terceiro nível de visão, que é através da visão aberta. Essa aí deve ser tensa para quem tem, hein? Você não é arrebatado. Mesmo com todos os seus sentidos normais em funcionamento, você consegue ver, ouvir e sentir. Como aparições de anjo. Um exemplo desse é o nosso Senhor ressuscitado, que os discípulos viram. Mas, bora, voltando para a palavra de conhecimento, já ouvi alguns testemunhos de pessoas que perderam alguma coisa e depois de uma revelação souberam aonde havia perdido aquilo, né? Mas deixa eu te falar alguma coisa aqui. Essa questão, ela não é como um jogo. Você não vai perder uma coisa, vai colocar seu joelho no chão e vai pedir para Deus para te revelar, e ali você vai encontrar para minimizar seu tempo de busca através de uma coisa que você perdeu. Não é isso. É que nem a gente falou no começo. Tem uma finalidade, tem um propósito, é para um bem para o reino, um bem comum para o reino, para engrandecimento do senhorio de Cristo, de Deus. Então, não é só porque você perdeu e como se fosse fazer um tipo de consulta, não. Tem que ser algo muito importante para um fim proveitoso. Uma vez uma pessoa ela perdeu algo, então uma amiga pastora perdeu algo e tinha todos os afazeres atrelados ao reino. Tinha culto, tinha palavra, tinha ensino, tinha muita coisa envolvida e perdeu a chave do carro. E o carro era o que moveria com certa facilidade a cumprir a agenda. E aí perde-se a chave. Então quer dizer, ali você começa a fazer o quê? Você procura a sua chave, você vai procurando em todos os lugares, revirou tudo, não foi, inclusive nos lugares que passou. Padaria, alguma coisa, não tem, não achou, ou seja, vamos orar, porque algo está tentando impedir de fazer com que a agenda da pastora ou do pastor seja cumprida. E ali, orando depois de algumas horas, ali veio fazer o quê? A pessoa encontrar aonde, não uma, mas aonde 3 pessoas já haviam procurado naquele lugar e não estava, mas depois procurou de novo naquele mesmo lugar e encontraram. Então, entende? É algo relacionado dessa maneira, para fim proveitoso, algo do reino, só para você entender um pouquinho melhor sobre essa questão. Bom, mas vamos lá para João, lá em João 4, 16, 18. Jesus diz: vai, chama teu marido e volte aqui. E a mulher diz que não tem marido. E realmente ela estava no 5º marido, mas pela lei, o atual dela, não era. Só os 4 anteriores foram. Então, primeiro, Jesus não conhece, não sabe de nada da mulher. E ele começa conversando pedindo o quê? Para ela chamar o marido. E como ele sabia que o atual não era marido? Isso é uma revelação. Jesus percebe, sente que Deus queria acertar as coisas no casamento dela. Entendeu? Aí, de repente, se é você que está fazendo essa revelação, que teve essa revelação e pede, vai chamar teu marido, e a mulher vem e volta. Não, eu não tenho marido. É aqui, é nessa hora que eu e você recuaríamos, né? Você falaria assim: deu ruim, deu errado, eu entendi tudo errado. E a gente aqui tem que estar
na onda da fé. A gente tem que acreditar, a gente tem que dar passo de fé de verdade. Lá em Romanos 12, diz que o que profetiza faz segundo a medida de fé. Temos que saber que o Deus que deu as primeiras informações irá dar mais. O que Deus chamou, quem Deus chamou, que foi você que está te usando através de revelação, ele irá te capacitar, irá concluir o recado. Né? Temos que acreditar, porque o profético é sempre subjetivo. Então, olha a dica: não tome decisões precipitadas em cima de informações incompletas. Isso é muito importante. Mas à medida daquilo que temos, vamos nos aprofundando e Deus pode nos dar mais informação, deixando assim você apto e capaz para agora tomar aí algumas decisões e voltadas naquilo que você está envolvido, naquilo que você está inserido. Isso é muito importante, porque esse fato de Jesus com essa mulher veio a trazer não só a conversão dela, mas como de muitos samaritanos, né? Porque nós estamos falando da mulher samaritana, nós estamos falando que Jesus sentou e conversou com ela. Então tinha um conflito ali de mais de 700 anos. Então, percebe? E agora, Jesus conversando com ela, ela volta para a cidade anunciando tudo aquilo que Jesus tinha conversado com ela. E ali a gente começa a ver que as pessoas de Samaria agora falaram assim: mulher, e eles já diziam, né? Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muitas missões tiveram sucesso, como a própria missão de Filipe, que foi foi o primeiro missionário, em Samaria, logo depois do Pentecostes, porque Jesus já havia plantado amor nos corações das pessoas durante seu ministério, que é o que a gente está falando aqui. E aí quando Filipe vai para Samaria, então ali acontece sobrenatural de maneira tremenda. Muitos pensam que Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele usou de suas atribuições divinas nas operações de milagres. E vejamos lá no livro de Filipenses, que diz de maneira muito clara: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Olha isso. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Ele foi como eu e você. Ele em nenhum momento usou da divindade. Jesus percorreu por muitos lugares, mas ele foi um em um de cada vez. Não usou da onipresença. Jesus não usou da onisciência para saber todas as coisas. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria. Ele cresceu em sabedoria. Então a gente começa a ver que todos os atributos de Deus ele não fez nenhum tipo de utilização. E muitas vezes na Bíblia iremos ver Jesus perguntando, como em Marcos 9. Perguntou para o pai do menino endemoniado há quanto tempo se passava aquilo. Quem tem onisciência não precisa ficar perguntando. E a onipotência, lá em Atos 10, nos diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder, operando milagres e maravilhas porque Deus era com ele. Não dizia porque ele era Deus. O que Jesus fez foi através do mover, do poder, do mover do Espírito Santo em sua vida. Como provar se ele foi humano mesmo? Simples. Como Jesus disse lá em João 14:12. Quem crê em mim fará essas e obras ainda maiores. Se ele estivesse na condição divina como Deus, como nós, seres humanos, faríamos algo maior do que o nosso Deus. Pegou a visão? Bom, espero que você tenha gostado. Então aqui ficou a segunda parte, palavra do conhecimento. Deus te abençoe.